A aula hoje é sobre o Observatório da Imprensa Internacional, Introdução 1, segunda série do ensino médio. Do aprofundamento, hashtag se liga na mídia, unidade curricular tá na mídia, tá no mundo, componente curricular, Observatório da Imprensa Internacional. Vejamos o que nós iremos aprender hoje. As perguntas são: quais são os caminhos das notícias? Como elas viajam para todos os cantos do planeta em diferentes línguas? De olho na integração, nós temos aí o Se Liga na Mídia. A integração é Laboratório de Produção Jornalística, Observatório da Imprensa Internacional, Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentação, Criação e Comunicação Publicitária. Lembrando que é o aprofundamento, hashtag se liga na mídia, unidade curricular tá na mídia, tá no mundo. O nosso componente de hoje é Observatório da Imprensa Internacional. Qual é o nosso eixo estruturante? Investigação científica. O objetivo da aula: levantar questionamentos sobre o que é um observatório, assim como a confiabilidade das notícias que recebemos e os veículos que as noticiam. Esta aula foi retirada do material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento da segunda série do ensino médio, volume 1, página 39. Bom, no Observatório da Imprensa Internacional, nós vamos observar como as notícias viajam pelo mundo todo até chegar a nós. Como você tem acesso às notícias e às informações? Como são essas informações que chegam até vocês? Qual o formato delas? Qual o formato das informações que você recebe? Postagens em redes sociais, stories, vídeos, jornais televisivos, programas de rádio, revistas. As fontes dessas informações são confiáveis? Como você julga a veracidade de uma fonte de notícia antes de compartilhá-la ou depois de lê-la? Qual é o alcance de uma notícia compartilhada nas redes sociais? Quais são os veículos da imprensa internacional e nacional que os jovens brasileiros mais acessam? Então, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos retornar aqui, ó. Aqui tudo que a gente vai aprender hoje, tem muita coisa. Então, nós vamos para o início aqui, tá? Então, vejamos aqui. No início, né? No primeiro slide, para retornar, na primeira pergunta: como tem acesso a notícias e informações, né, da imprensa internacional? Então, primeiro a gente tem que pensar, para depois poder debater, para a gente questionar, para a gente dialogar. Como uma notícia, por exemplo, que sai da Nova Zelândia, ela vai parar no Reino Unido e depois ela vai para os Estados Unidos, depois ela vai para o Caribe e ela vai se adaptando a cada momento a uma linguagem, né, a uma língua, adaptação da língua e tudo mais. E aí a gente precisa pensar, né, levantar questionamentos sobre o que é um observatório. Então, qual é a confiabilidade das notícias que nós recebemos e os veículos que as noticiam? E antes de a gente falar da confiabilidade das notícias, nós também precisamos pensar sobre a ideologia, né? Quais são as ideologias que estão por detrás aí daquele que produziu a notícia? O que é ideologia, né? A maneira que a gente enxerga a realidade. E um bom livro aí, uma sugestão de livro para vocês lerem, é o livro da Marilena Chaui, uma grande filósofa, sobre o que é ideologia, da editora Primeiros Passos. Então, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós entramos em contato com vários viés do mundo, vamos formando várias visões de mundo.
Então, nós temos um olhar particularizado sobre aquilo que nós produzimos, sobre as notícias. Então, a gente pode dizer que não há uma isenção da nossa opinião. E o jornalista precisa, ao máximo possível, se isentar. Ao produzir a notícia, ele não pode, não deveria, pelo menos, dar a sua opinião, para que ela não fique o quê? Não fique poluída, para que ela não fique desestruturada aí da informação original. E vocês podemos pensar o quê? Como que são essas informações que a gente recebe? Então vamos pensar assim, que o repórter ele noticia através da óptica dele de repórter e ele reproduz as suas notícias que vão passar também pela ideologia dos donos dos jornais. Então, os jornais são empresas que funcionam para levar notícias. Eles produzem essas notícias através de tudo o que acontece ao nosso redor. Então, existe uma visão da notícia que está vindo de outros países e a maneira como essa notícia ela vai sendo traduzida, ela vai ganhando novos comandos ideológicos, ou seja, novas visões de mundo. É como se nós utilizássemos óculos. Cada um vai ver de acordo com o seu óculos. Se o meu óculos estiver embaçado, eu vou ver embaçado. Se o meu óculos estiver bem claro, eu vou enxergar bem claro. Se ele tiver, a lente estiver turva, eu vou enxergar turvo. E é a mesma coisa que se dá, porque isso a gente vai entender como ideologia, aquilo que eu acredito. Então, a gente vai observar e analisar o caminho que essa notícia percorre. E essa notícia pode ser que ela não agrade a todos, não agrade a você, mas nós precisamos ser isentos a essas opiniões e precisamos ser imparciais para que essa notícia seja levada mais limpa, mais pura possível. E aí, o que a gente pode pensar? Quando a gente leva essa notícia o mais puro possível, ela chega o quê? Com o máximo de isenção, ou seja, mais próxima da realidade. E a gente não só noticia aquilo que a gente acredita. E nós também precisamos pensar que as notícias não são somente as informações que chegam nos jornais impressos, nas mídias sociais, pelo rádio. Também a gente tem artigos de opinião, temos entrevistas, nós temos as tiras, as charges, as propagandas, os anúncios. Né? Um jornal ele é feito de várias partes. E aí a gente vai pensar o quê? A gente precisa pensar no mundo contemporâneo. Como as notícias elas são pulverizadas? Elas chegam numa velocidade muito grande, a notícia. Então, o que a gente esperava, né, na década de 90, na década de 80? Vamos pensar aí em outros tempos. Nós tínhamos o quê? A gente tinha um jornal que era reconhecido como um jornal importante, um jornal que noticiava todas as informações do mundo, então que fosse nacional. E aí ele durava entre 30 a 40 minutos, ou dura ainda, né? Depende da emissora. E ela mostrava um vídeo, ela noticiava a informação e as pessoas depois disso elas podiam não comentar a respeito, assim, entre elas, né? Entre a comunidade. E com a internet a gente ganha uma velocidade muito grande e nós sabemos dessa notícia antes desse jornal, né, entre aspas, nacional, aí que vai noticiar notícias do mundo todo. A gente tem hoje pelo rádio, pela TV, pela internet, pelas mídias sociais, N formas de ficar sabendo tudo o que ocorre no mundo. Isso faz com que a gente pense que na década de 80 e 90 a gente tinha uma imprensa que era hegemônica. Né? O que é a imprensa hegemônica? A imprensa hegemônica é aquela, né, que tinha a hegemonia da informação, ou seja, uma única forma daquela informação. Aquela informação era quase um monopólio para informar. Então, esse jornal, esse rádio, eles eram os associados, eram os responsáveis para nos informar, para passar para a maior parte da população tudo o que estava acontecendo no mundo. Mas aí, no final da década de 90, em meados aí de 2000, a gente vai entrando aí com mais canais de informações,
com as mídias. Aí no século XXI a gente tem uma popularização da internet e das redes sociais. E aí elas entram o quê? Os sites de notícias. Em 2005 e 2016, essas redes sociais, como o Instagram, Facebook, as pessoas não só recebiam as notícias, mas também elas começaram a ser produtoras de notícias. Olha que interessante. E qualquer pessoa, então, passa a produzir as notícias. Não precisa ser um jornalista, pode ser uma pessoa curiosa. Qual que é a diferença da pessoa que tem propriedade e do curioso? Propriedade é aquele jornalista formado, aquele que vai pesquisar as fontes e tudo mais. O curioso é aquele que fica sabendo da informação e vai passando sem, ao menos, checar. A gente, geralmente, quando é curioso, a gente só vai passando para frente. Então, vejam bem como que a gente pega essas informações, né? Nas postagens em redes sociais, nos stories, nos vídeos, nos jornais televisivos, nos programas de rádios, nas revistas. É assim que a gente vai ficando, né, por dentro das informações. E isso faz com que a gente pense. Antigamente a gente tinha uma rede, né, uma imprensa hegemônica, ou seja, que ela era a fonte detentora aí de passar as informações. A partir desse formato aqui, das postagens das redes sociais, stories, vídeos, jornais televisivos, programas de rádio e revistas, a gente tem as redes alternativas. Com as redes alternativas, nós temos a informação nos chegando muito mais rápida e também com menos interferência das redes, né, hegemônicas. Porque a rede hegemônica, obviamente, ela tem um interesse comercial. Então, se essa rede, por exemplo, comercializa um reality show, ela faz o quê? Ela vai fazer propaganda desse reality show nos seus comerciais, né, entre as notícias. Ela vai colocar informações de interesse dela também, porque o jornal, ele também sobrevive através, né, da publicidade. Então, quais são as fontes das informações? Elas são confiáveis? Esse é o primeiro questionamento que a gente precisa ter. Como que o jornal escolhe as notícias que ele vai veicular? Quais serão as propagandas que irão fazer parte e patrocinar esse jornal? Então, todas essas coisas a gente precisa pensar. Se é um especialista dessa notícia, se ele não é especialista, se ele é curioso, quem é que está checando essas informações. E também fazer uma leitura, não só a leitura vertical, que a leitura vertical é aquela leitura que a gente vai abrindo os links verticalmente mesmo e vai lendo as informações. A gente precisa checar em mais de uma fonte esta informação. E aí você vai julgar a veracidade da fonte da notícia antes de compartilhar ou, né, de fazer qualquer outra coisa. É importante, antes da gente compartilhar, que pode ser uma notícia falsa, a gente checar essas informações. Por isso que a gente fala em leitura lateral. Vejam aqui a rede e o alcance de compartilhamento. Você está aqui, né, você compartilha aqui com 2 pessoas, essas 2 pessoas vão compartilhar mais com 2, que vão compartilhar com mais 2, mais 4, e a rede de compartilhamento, ela é sem fim. Então, é importante a gente tomar cuidado ao noticiar, ao veicular as informações. E aí a pergunta, quais são os veículos de imprensa internacional e nacional que os jovens brasileiros acessam? E você, qual é a imprensa? Como você toma conhecimento das informações? Você acessa como? Quem é o repórter especialista aí que você julga ser muito competente, capaz de noticiar as informações de forma relevante? E aí, o que é o observatório de imprensa e por que existem? O observatório é isso que nós estamos fazendo. É uma análise de como essas informações são veiculadas, quais são as fontes, como elas chegam até nós. E aí nós vamos também pensar o que são editoriais. Editoriais são as partes, as divisões do jornal, e aí como elas são organizadas. E o que é uma linha editorial? É uma linha sobre a publicação, é o que o jornal geralmente ele vai publicar dentro aí das páginas ou nas mídias sociais. Qual é a linha dele, né? Ela é uma linha mais política, é uma linha mais de turismo, de esportes, qual é a linha editorial aí? E aí, algumas perguntas.
Como você tem acesso às notícias e informações? Isso é para você responder no seu caderno. Como são essas informações? Qual o formato dessas informações que você recebe? As fontes dessas informações, elas são confiáveis? Como você julga a veracidade de uma fonte de notícia antes de compartilhá-la ou depois de lê-la? Qual é o alcance de uma notícia compartilhada nas redes sociais? Quais são os veículos da imprensa internacional e nacional que os jovens brasileiros mais acessam? O que é um observatório de imprensa e por que existem? O que são editoriais? O que é uma linha editorial? Então, isso aqui vai estar disponível para vocês da nossa aula, tanto aqui nesse momento, como também na sala de aula, para vocês responderem. E aí depois nós vamos fazer uma roda de conversa e vamos perguntar aqui: quais são os veículos de imprensa mais acessados pela turma? Qual o assunto preferido? Qual o assunto preferido significa se é o esporte, se é política, se é meio ambiente, se são famosos, se é o mundo G15, se é pop, entre outros. E aí também vamos falar qual é o jornalista mais confiável na opinião de vocês e por quê. Se há algum jornalista que é especialista nos seus assuntos, notícias de interesse, se há um canal no YouTube especializado por seus assuntos, notícias e interesses, ok? Então, nós finalizamos aqui. Fiquem atentos às lições que serão postadas aí no Centro de Mídia para vocês. Lembrando que nós temos 2 aulas, uma é aqui online e a outra será presencial. Observatório de imprensa são todas as terças-feiras na primeira aula. Tchau, tchau.